Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. É sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir as tardes com você, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideia e principalmente, esse é o nosso objetivo aqui no Consulta ao Doutor, que juntos possamos aprender sobre os mais variados temas relacionados ao grande assunto saúde. Saúde que sempre teve muito destaque no noticiário, mas ultimamente, por conta de tudo que tem acontecido, não só no Brasil, mas no mundo, qualquer telejornal, site de notícia, onde você procurar informação, o assunto saúde está sempre em primeiro lugar. E aqui no Consulta ao Doutor, você sempre teve esse espaço reservado, pensado, para levar até você informação sobre o tema, contando, obviamente, sempre com a sua participação. Você mandando sua dúvida, mandando a sua pergunta, seus relatos referentes aos temas que nós abordamos aqui diariamente. E com certeza hoje não será diferente, mas tudo isso daqui a pouquinho. Eu vou apresentar o tema do nosso bate-papo, apresentar a nossa convidada, vou abrir a oportunidade para você participar também, com certeza. Mas antes disso, eu quero dar um recadinho para você. De repente você que já nos acompanha, você que já nos assiste, já conhece, mas de repente muita gente chegando, conhecendo agora a programação, inclusive por conta dessas alterações nos nossos horários, na nossa rotina, muita gente de home office. Eu quero apresentar para você o nosso canal lá do YouTube. E para você chegar lá, a gente preparou uma ferramenta que vai te levar até lá muito rapidamente. Esse QR Code aqui, ó, canto superior do seu televisor, aproxima o seu celular com a câmera fotográfica habilitada e automaticamente você será direcionado até lá. Se o seu celular não fizer essa operação automaticamente, não tem problema nenhum. Antes, vai lá na sua loja de aplicativo, aí você baixa o aplicativo do QR Code e aí é o mesmo passo a passo para você chegar lá no nosso canal do YouTube. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, com um sinal de internet. No lugar que você estiver, você nos assiste, pelo seu celular, tablet, computador, do jeito que você achar mais fácil. Além disso, todas as nossas entrevistas ficam lá armazenadas, disponíveis para você também. Então, perdeu um bate-papo, quer rever algum trecho, alguma orientação que passou ali desapercebida na hora, ou ainda você quer compartilhar esse conteúdo, esse material com alguém, tudo isso você consegue fazer lá no nosso canal do YouTube. Duas orientações que são importantes para você que já foi lá ou para você que vai pela primeira vez. Se inscreva no canal, não se esqueça desse detalhe, para você fazer parte dessa nossa comunidade. E ative as notificações, assim sempre que tiver material novo postado no canal, você recebe uma mensagem e não perde nada do que acontece na nossa programação. Inclusive, se você curtir a nossa programação, você pode acompanhar um pouquinho também dos nossos bastidores. E para isso, eu vou deixar aqui na sua tela os nossos canais em outras redes sociais. Nosso Instagram e o nosso Facebook também, todos eles disponíveis para você nos seguir, e nessas plataformas você vai acompanhar um pouquinho mais dos nossos bastidores também, sempre com material exclusivo preparado para você que curte a nossa programação. Dado o nosso recadinho, vamos conhecer o tema do nosso bate-papo de hoje. Para isso, a gente vai assistir aquela matéria que já é tradicional no início aqui do Consulta ao Doutor, sempre preparada com muito carinho pela nossa produção. Confere aí. O câncer de garganta se desenvolve na região que fica logo atrás da boca, que os médicos chamam de orofaringe. Ela inclui a base da língua, o palato mole, as amígdalas, os pilares, as paredes laterais e posterior da garganta. Como estas estruturas participam da respiração, da fala, da alimentação e da deglutição, o tratamento e a reabilitação exigem acompanhamento multidisciplinar. Mas será que o paciente pode ficar com sequelas? Qual a importância da reabilitação vocal e respiratória para pacientes que tiveram câncer de garganta? Esse é o tema do Consulta ao Doutor de hoje. Muito interessante a gente falar sobre o assunto, a gente ter oportunidade de conversar sobre o tema. E quem vai nos ajudar nessa caminhada é uma profissional que participa desse processo de maneira muito ativa, inclusive com destaque quando a gente fala
da reabilitação vocal, respiratória também, que é a doutora Beth Carrara, ela que é fonoaudióloga, ela que vai nos ajudar nessa caminhada, trazendo informação, conhecimento sobre o tema. Doutora Beth, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma alegria recebê-la aqui no Consulta ao Doutor dessa tarde. Seja muito bem-vinda. Uma ótima tarde. Obrigada, Zeca. O prazer é todo meu. É uma oportunidade imensa falar de um tema tão importante, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente tem 75% dos casos de câncer de garganta no Brasil, eles são diagnosticados numa fase avançada, né? Então, falar de prevenção, de diagnóstico precoce, o que fazer para prevenir, ainda é extremamente importante e eu agradeço o espaço tão útil para a nossa população. Doutora Beth, a gente que agradece a oportunidade de conversar sobre o tema, de levar informação para quem nos assiste, para quem nos acompanha aqui no nosso dia a dia. E eu quero, inclusive, começar falando exatamente desse aspecto. Porque, assim, bom, eu sou um leigo da área da saúde, né? Mas os profissionais que por aqui passam, eles deixam muito essas observações do cuidado preventivo. Bom, hoje nós vamos falar do câncer de garganta, mas seja qual for o assunto, sempre essa tecla da prevenção é muito martelada. Mas eu fico com a impressão que isso é muito falado porque é pouco feito. Via de regra, não é essa prática, eu não sei se da população mundial, mas da população brasileira. Inclusive, recentemente um profissional até falou que normalmente a nossa medicina é para cuidar da doença e não da saúde, quando deveria ser o contrário. É realmente assim, o histórico do brasileiro demonstra isso, que essa questão da prevenção ainda precisa ser muito trabalhada no nosso histórico, na nossa sociedade, para virar uma coisa mais rotineira? Sim, eu acho que esses dados, eles ilustram muito claramente, né? Se você tem o câncer de laringe, principalmente quando ele começa nas cordas vocais, uma pequena lesão, você tem rouquidão. Então, é um câncer que, a princípio, ele é fácil de ser diagnosticado precocemente porque ele dá sintoma. E o que a gente tem? 75% da população sendo diagnosticada lá na frente, quando a chance de cura é menor, quando o tratamento é muito mais agressivo, a gente vai falar sobre isso. Então, falta informação, né? Falta consciência de que uma rouquidão pode ser um câncer. No nosso país, a rouquidão ainda é sinônimo de masculinidade, de sensualidade, de charme. E as pessoas não procuram, né, um médico. Então, por isso que mesmo que quando a gente é chamado para falar de um tema lá na frente, a gente volta para a prevenção, para não perder a oportunidade de dar o recado, né? Sim. E a própria questão do cigarro, né? No câncer de laringe, o cigarro é um dos principais fatores de risco. Sim. E a gente tem ainda no Brasil não só a falta de informação, mas políticas que não favorecem, né? É barato comprar um maço de cigarro, é tudo muito ainda não favorece essa prevenção, na verdade, né? Sem dúvida, bem desfavorável nesses aspectos também. Olha, antes da gente continuar o bate-papo, eu já engatar aqui as próximas perguntas também, eu já quero abrir a oportunidade para você que nos assiste de participar do nosso bate-papo aqui durante o programa. E aí você pode escolher duas formas, fique à vontade. Pode ser pelo nosso telefone, é o código 11, o 3337-5886. Você liga, você pode fazer a sua pergunta ao vivo aqui no estúdio, direto para a doutora Beth, ou se preferir, deixe a sua dúvida com a produção e eles vão me repassar, tá certo? Se você achar mais fácil, pode ir lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira. Aí por lá você manda a sua dúvida também. Tanto pelo telefone quanto lá pela rede social. Se você não quiser se identificar, não tem problema nenhum, fique à vontade, apenas avise, tá bom? Quando você falar com a produção, você fala que não quer que seu nome seja revelado, ou quando você me mandar uma mensagem de texto, também coloque lá no texto que você não quer que a sua identidade seja revelada, não tem problema nenhum, a gente não quer gerar nenhum constrangimento. E aí você pode mandar sua dúvida, uma pergunta, de repente o seu relato sobre a situação, você enfrenta o problema, já enfrentou, tem dúvidas,
fique à vontade para a gente poder conversar. A ideia é a gente poder bater esse papo, tá bom? Eu fico esperando a sua participação. Doutora Beth, fundamental, e é uma das perguntas que a gente nunca escapa aqui no programa, são relacionados aos sinais, aos sintomas das doenças que a gente trata por aqui. Você já disse da questão da rouquidão. Então eu queria explorar um pouquinho mais isso. Que sinais que o corpo vai mandar, que quem nos assiste precisa estar atento. E aí é aquele sinal de alerta mesmo. Olha, acontece isso, poxa, procura um médico, precisa fazer uma investigação, porque esse já é um sinal muito característico e até de um estágio mais avançado do problema. Então, a rouquidão, como eu já falei, né, uma rouquidão que dure mais do que 15 dias, mesmo que você tenha ido no show, tenha gritado no jogo de futebol, se ela está durando mais do que 15 dias, a gente até fala, enquanto não prove o contrário, ela é um câncer. Né? Para realmente você procurar um médico especialista e ter esse diagnóstico. Um outro sintoma frequente da laringe é a dor para engolir ou algum desconforto, a sensação de alguma coisa estranha na garganta. É um sinal de câncer de laringe, de garganta como um todo. E mais alto, né, e chegando na boca, qualquer tipo de feridinha, de lesão, uma afta que não cicatriza também por mais de 15 dias. A aparência do câncer nem sempre é uma coisa, né? É um caranguejo fazendo assim. Às vezes é uma feridinha que parece absolutamente inofensiva, né? Então, feridas, dores e dificuldade para engolir e rouquidão. Dificuldade para respirar, às vezes. Pode é menos frequente, também. mas também. Muita gente tem a questão da dor como um sinal de alerta do corpo. Esses relatos são frequentes ou nem tanto quando a gente fala do câncer de garganta? Mais frequente é a dor para engolir. Na hora que você engole a saliva ou o alimento, você sente alguma coisa incomodando. Doutora Beth, você falou da rouquidão, inclusive já chegou uma participação aqui perguntando quando que a pessoa deve se preocupar com essa rouquidão. Você falou dos dias. E aí eu quero colocar um molhinho aí nessa pergunta, porque às vezes a gente tem profissionais que trabalham com a fala. E aí a rouquidão é mais frequente, porque infelizmente nem todo mundo, né, tem acesso a um trabalho de fono, que seria o ideal para quem tem a voz como ferramenta de trabalho. Nesses casos, como é que funciona? Porque às vezes a pessoa acaba até se acostumando. Ela não pode inclusive parar, né, porque é o trabalho, e isso acaba entrando num ciclo ali vicioso. Quando que essa rouquidão, até para quem trabalha com a voz, é um sinal de alerta? A gente tem pessoas que nascem roucas, né? A gente tem alguns problemas na corda vocal que aparecem do nascimento e essa rouquidão vai ser diagnosticada em algum momento e é um problema benigno e provavelmente vai continuar o resto da vida, então é a sua característica, aí é o seu charme, com certeza. O profissional da voz, a tendência quando ele força muito a voz é ter a rouquidão e voltar, e ter e voltar. Então, se ela persistir, tem que ter uma consulta, alguém tem que olhar as cordas vocais para avaliar se o que é comum no profissional da voz é o calo de corda vocal, que é um nódulo, né? É chamado de nódulo, mas é totalmente benigno, não vira câncer, não, né? Então, eu acho que a constância, né? Se você foi lá, você usou demais a voz, você gritou no jogo do Corinthians, aguarda uns 15 dias, mas se não passar, eu acho que vale 20 dias procurar um especialista. Sim, é um sinal de alerta importante. Inclusive, doutora, você falou da questão do cigarro, eu quero entrar um pouquinho naquelas situações que podem agravar o problema, mas eu queria falar ainda dos profissionais da voz. É um grupo que precisa fazer aquela prevenção de maneira mais regular, inclusive com tempo menor, né? Imagino que numa população em geral, uma vez por ano pode fazer os exames, mas nesse caso, inclusive, quem trabalha com a voz, é legal fazer os exames num tempo mais curto? Eu acabei esquecendo uma coisa que eu vou voltar.
o câncer de laringe, ele tem um perfil, assim como o câncer de mama é mais comum em mulher, Tá. Pode ter em homens, mas é muito mais frequente em mulheres, o câncer de laringe, ele é muito mais frequente em homens, 5 vezes mais frequente em homem e em fumantes. E mais ainda se fuma e consome álcool associado, que aumenta muitas vezes, exponencialmente, a chance de câncer de laringe. Então, se você é homem, tem mais de 50 anos e fuma e bebe, aí realmente não passe para o 16º dia, vá procurar, né? Se você foge desse perfil, os riscos, eles diminuem. Certo. Não que você não vá ter cuidados, obviamente vai, mas você não está nesse perfilzão, a tua chance diminui, né? Então, essa também é uma questão que responde à pergunta anterior. O profissional da voz, a rouquidão, ela não é apenas um distúrbio de voz, né? Ela é um distúrbio de comunicação, né? Ela é um problema de saúde, né? Sim. Então, implica que você está com alguma disfunção, mesmo que tenha uma alteração benigna nas suas cordas vocais, ou que não tenha alteração nenhuma, ou que você esteja rouco, mas a corda vocal está sem lesão, mesmo assim você tem um problema de saúde, você está fazendo um esforço excessivo, que pode vir gerar posteriormente uma lesão. Então, você tem que procurar um profissional, um médico para um diagnóstico. E se essa rouquidão persiste, você tem que fazer um tratamento fonoaudiológico para aprender a usar a sua voz e não ter um problema de comunicação, né? Mesmo que você seja um profissional de comunicação, né? Ela indica que você está usando inadequadamente a sua voz. E há muitas formas A gente não aprende a usar a voz, né? Essa é a verdade. Então, assim, se você tem um problema de dicção, se você troca uma letra pela outra, isso chama muita atenção e logo se procura um profissional. Se você tem uma rouquidão, ou fala com a voz mais tensa, força para falar, isso ok, é a característica da pessoa, mas isso tem como ser remediado, né? E é bem-vindo que seja... E muitas vezes uma orientação e às vezes uma reabilitação rápida, de poucas sessões, né? De aprender a respirar melhor, de não tensionar, de aprender a projetar a voz, para que você não entre... Não há nenhum dado que o uso errado da voz vai levar a um câncer, isso não existe. Mas não deixa de ser um problema de comunicação, né? Com certeza, aumenta inclusive a vida útil do profissional, né? Nesse caso, trabalhar melhor e mais também, né? E o estresse que gera, né? Se você tem a voz como instrumento de trabalho e você nunca sabe se ela vai estar ali ou não, isso gera um estresse violento, né? Sim, sem dúvida. Doutora, eu falei e queria falar um pouquinho dos fatores de risco. Bom, você já deixou claro aí a questão do tabaco, se associado à bebida alcoólica, então, mais prevalente ainda, e também o fator idade. Quem já teve caso na família, que outros alertas a gente poderia dar nessa questão do estilo de vida, né, vamos dizer assim, que a pessoa também precisa ficar atenta, que podem ser um indicativo, aumentarem as chances, né? Acho que casos na família também, você tem que ficar mais atento a um sintoma. Acho que principalmente esses, Zeca, são os mais... e principalmente o cigarro. Tá. De fato é o mais prevalente quando a gente fala do assunto. E posso falar uma coisinha? Claro, por favor. O cigarro, assim, a grande preocupação que a gente tem é para os jovens, né? Tá. Para os jovens não começarem a fumar, né? Então, se tiverem pais assistindo um programa, né? Você já fuma, é mais difícil você mudar o hábito de um adulto. Mas se você conseguir que seu filho não comece a fumar, né, isso é muito bem-vindo. Eu até imagino a resposta, doutor, mas eu vou fazer essa pergunta porque a gente sabe que tem muita gente, principalmente atualmente, que foge dessa história do cigarro usando outros produtos, né? Tem o cigarro eletrônico,
tem um monte, tem uma variedade de opções. Todos eles dão problema também, né? Sim, narguile, né? Todos têm uma farta variedade. Nenhum é mais bonzinho do que o outro. Boa, né? boa. Fundamental a gente dar esse alerta, porque às vezes as pessoas vão se enganando e o problema está ali, inclusive mascarado na cabeça também, achando que não tem nada a ver ou que vai conseguir enganar, quando na verdade não. Acaba sendo um problema também. Doutora, até para ficar claro também, de quanto em quanto tempo a pessoa precisa fazer esse acompanhamento? Vamos começar dentro de um padrão, sem ser fumante, uma vez por ano. Como é que funciona essa questão? A partir de qual idade para fazer esse acompanhamento, esse trabalho preventivo que a gente comentou antes? Então, o exame de laringe, a gente não tem essa regra, assim, como a mamografia, uma vez por ano, para mulheres acima de 50 anos, mais ou menos. No câncer de laringe, a gente não tem. Então, se você é um profissional da voz, acaba muito dependendo se você tem sintomas. Se você tem sintomas, né, uma rouquidão esporádica, mesmo que ela vá e volte, eu acho que uma vez por ano, acho que é muito bem-vindo. Se você não tem sintomas, não fuma, eu acho que a coisa fica tranquila e você deve procurar apenas quando tiver algum tipo de sintoma mesmo, né? Agora, o profissional fonoaudiólogo, eu acho que se você é um profissional da voz e você usa muito a voz, eu acho que vale a pena você ter essas consultas regulares, quando sentir alguma necessidade também. Nós vamos fazer o primeiro break aqui no nosso bate-papo. É aquele momento que você pode aproveitar para elaborar a sua pergunta e enviar para a gente. Faça isso pelo telefone, código 11 3337 5886, ou se você preferir, vai lá no meu perfil do Instagram, @zeca_pereira, e por lá mande a sua participação também. Intervalo rapidíssimo. Consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Já estamos de volta com o Consulta ao Doutor, intervalo rapidíssimo no nosso bate-papo. E antes da gente retomar a nossa conversa, eu quero reforçar com você aquele nosso recadinho sobre o YouTube da HIT. Você vai utilizar o QR Code que já apareceu aqui no seu televisor. Aproximou o seu celular, você é direcionado lá para o nosso canal do YouTube. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, além de ver e rever todas as nossas entrevistas. E olha, não só do Consulta ao Doutor, de todos os programas aqui da HIT, tudo lá à sua disposição. Perdeu algum bate-papo, alguma conversa, algum programa, alguma entrevista, quer compartilhar isso com alguém, fique à vontade. Se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você recebe um alerta, não perde nada do que acontece na programação aqui da HIT. Inclusive, vão aparecer aí também os nossos endereços no Facebook e no Instagram. Fique à vontade para nos seguir e curtir a nossa página também. Além da nossa programação, você vai acompanhar os nossos bastidores nessas redes sociais. Então você vai ficar sabendo e conhecendo os temas que serão abordados nos programas, as fotos e vídeos dos bastidores. Para você que gosta, é muito interessante, vale a pena você nos acompanhar por lá também. Todos os nossos endereços estão aí à sua disposição. Eu quero agora fazer um convite para você que nos assiste nesta tarde, para o dia 24 de dezembro. Isso mesmo, a partir das 10h30 da noite. A HIT vai transmitir um super especial de Natal com o tema gratidão. E olha, é muito bacana a gente fazer uma reflexão nesse sentido. Mesmo com tanta dificuldade que a gente passou durante 2020, quanta coisa a gente tem para agradecer. Ah, não sabe? Não consegue lembrar os motivos? Bom, então você vai assistir só um trechinho, só um aperitivo do que te espera no dia 24. Confere aí. A economia está derretendo e o mundo está em pânico. Assim têm sido os últimos dias diante do desconhecido novo coronavírus. A vida mudou.
Existem motivos para agradecer? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dia 24, você vai se emocionar com uma linda história de gratidão. Especial de Natal, O Engraxate. Olha, e vai se emocionar mesmo, vai se emocionar muito. Reúna a família e você vai conseguir trazer na memória muitos, mas muitos motivos para você agradecer por tudo aquilo que tem acontecido na sua vida também. 24/12, a partir das 10h30 da noite, você é nosso convidado para participar desse momento de gratidão. Muito bom, vamos retomar o nosso bate-papo com a doutora Beth Carrara, ela que é fonoaudióloga. Estamos falando hoje sobre o foco é a reabilitação. Mas no primeiro bloco a gente falou bastante sobre o problema, o câncer de garganta, inclusive para te situar e para a gente trazer informações, principalmente com relação à prevenção. Mas nesse bloco, doutora Beth, eu queria focar um pouquinho mais nessa questão do tratamento, da reabilitação. E quero começar com a pergunta, após o diagnóstico do câncer de garganta, é possível a pessoa ter qualidade de vida? Porque eu acho que esse é o grande objetivo hoje, né? Ter qualidade de vida. É possível? Sim, sim. Eu arrisco mais. Boa. Eu oriento algumas pesquisas, né, de mestrado, de doutorado, e a gente tem vários estudos em qualidade de vida. Legal. E os pacientes referem, mesmo pacientes que fizeram cirurgias avançadas de laringe, às vezes referem qualidade de vida melhor do que aqueles que não fizeram. A gente tem estudos até mostrando isso, né? Não que seja bom ter um câncer, mas tem muita vida e muita qualidade depois de um tratamento do câncer. O câncer de laringe, ele tem uma cura relativamente alta, né? Principalmente se é diagnosticado precocemente, a cura é muito grande, chega a 95%. Então, o nosso foco como profissional não é só a cura, mas a reabilitação de vida também, né? A qualidade de vida. Sim. No primeiro bloco a gente falou bastante, inclusive como um dos sinais, a questão da rouquidão. O câncer vai afetar a questão da fala. E quais outros detalhes? Você até relacionou também a questão de dor, né, para engolir o alimento. Então, problemas na alimentação, na respiração. Como é que o câncer vai afetar essas questões aí? Então, a laringe, ela é um órgão único no nosso corpo, porque ela tem pelo menos 3 funções importantíssimas, vitais. A laringe tem a função de respirar, né? Ela faz parte do trato respiratório. Ela tem a função de falar, dentro dela está as cordas vocais. E ela tem a função de, na deglutição dos alimentos, na hora que a gente engole a comida, né? Ela fecha para o tubo da respiração, para não entrar alimentos no tubo da respiração. Então, cirurgias na laringe podem dar, né, temporariamente ou permanentemente, dificuldades tanto para falar quanto para engolir. E aí depende também, novamente, da fase da doença, né? Se o tratamento é feito numa fase mais precoce, você vai ter uma rouquidão leve, você vai ter uma dificuldade talvez leve para engolir e que são facilmente reabilitadas. Se você é diagnosticado numa fase mais avançada, você tem, por exemplo, o extremo, que é a laringectomia total, a retirada total da laringe, você tem a perda total da voz, né? E que mesmo assim você pode reabilitar, né? A gente vai conversar sobre isso. Tem várias formas de voltar a falar, mesmo no último grau, que é a ressecção total da laringe. Você falou, doutora, tanto de processos cirúrgicos e casos não cirúrgicos também. Em todos eles é possível essa questão da qualidade de vida aparecer? Ou casos cirúrgicos são mais graves, mais difíceis? Como é que funciona isso? E aí falando de quimioterapia, radioterapia, como outras alternativas também.
A gente tem 3 principais modalidades de tratamento do câncer de garganta. A radioterapia, a quimioterapia, a cirurgia em diferentes combinações. Aí dependem de onde é o tumor, do grau, né? Tumores mais pequenos são tratados ou só com a rádio ou só com a cirurgia, com sequelas mínimas. Tumores avançados, geralmente você tem que ter combinações de tratamento, a quimio e a rádio juntas, ou a cirurgia e a rádio, que é bastante frequente também. Quase todas vão dar sequelas em algum grau, permanentes ou temporárias, e todas são possíveis de reabilitação. Óbvio que tem pacientes que vão ter limites na sua reabilitação, limites na sua qualidade de vida, né? Sim. Mas a grande maior parte a gente consegue fazer um processo de retomada não só dessas funções, mas na vida mesmo, de realmente você se alimentar socialmente, realmente você voltar a falar com seus amigos no telefone, com a sua família, voltar a trabalhar, né? Já que a cura é grande. Então, a ideia é que esse indivíduo volte à sua vida anterior, com algumas modificações nessas funções, mas voltando para a vida mesmo, passo a passo. No primeiro bloco, a gente falou muito da prevenção, voltado para o diagnóstico. Quero colocar a questão da prevenção agora nessa reabilitação, pensando no seguinte, doutora Beth, assim que o diagnóstico é feito, o paciente já precisa entrar nesse processo de reabilitação, ainda que ele não tenha limitações visíveis ou muito evidentes por conta do câncer, mas até no sentido de prevenção mesmo, para que se isso piore, demore mais para acontecer. Entra nessa questão também? É muito bem-vindo, Zeca. Não é a realidade, não é o que acontece, mas é muito bem-vindo ter uma consulta com o fonoaudiólogo antes do tratamento, né? Em vários sentidos, tanto no sentido de você saber que existe a reabilitação, porque às vezes, essa semana mesmo, a filha de uma pessoa que vai ser submetida à laringectomia total, eu não lembro, de algum lugar do Nordeste, foi falado para ela que ela perderia a voz. E não foi falado que ela voltaria a falar, que teria opções de ela voltar a se comunicar, né? Então, essa conversa ela é importante para a gente ir definindo o perfil, que tipo de método de reabilitação que a gente vai, né, indicar, enfim. E tem alguns tratamentos, por exemplo, a rádio e a quimioterapia, quando ela é feita, se você fizer o tratamento fonoaudiológico durante a rádio e a quimio, geralmente são 6 semanas de tratamento, isso já está provado e muito pouco usado. Se você fizer a fonoterapia durante a radioterapia, você chega ao final não só com uma qualidade de vida melhor, isso tem evidências, mas engolindo melhor e falando melhor. Olha que bacana. Né? Mas, infelizmente, esses casos ainda não são encaminhados para o fonoaudiólogo precocemente e o paciente não sabe. Né? Não é uma informação que seja muito divulgada, é menos divulgada ainda. Né? Sem dúvida. Inclusive, doutora, eu queria aproveitar, já que a gente está falando dessa questão dos tratamentos, colocar uma outra questão na conversa, que foi muito comentada, a pandemia que nós estamos enfrentando. E, bom, vários especialistas relatando as dificuldades para continuidade de tratamento, de início de tratamento, de diagnóstico, tudo, por conta de tudo que aconteceu. Queria que você comentasse um pouquinho como é que foi para o seu dia a dia isso e como é que as coisas estão agora, já que vários profissionais relatando aquele represamento, tanto de procedimento cirúrgico como de exame, de tratamento. Como é que ficou aí, doutora, no seu dia a dia essa questão? Eu trabalho no AC Camargo, a gente já tinha diminuído muito os níveis, né, de contaminação, tanto de paciente quanto dos colaboradores. Então, a gente já tinha voltado com todos os cuidados, mas a todos os atendimentos ambulatoriais, na internação. Agora subiu novamente, está subindo. Então, a gente mantém os procedimentos, mas com cuidado redobrado, né? O paciente, principalmente o paciente laringectomizado total, que é um paciente que fica com, como se retira a laringe inteira, ele não consegue mais respirar por esse tubo, né?
Então ele passa a respirar por um orifício no pescoço. E aí, além das questões respiratórias que ele pode ter, você tem mais uma via de entrada de vírus. Sim. Né? Então ele é um paciente que tem mais risco e que a gente precisa orientar com relação a protetores, a filtros específicos para que esse risco diminua. Além da máscara, Sim. além de tudo que tem que ser feito, algumas orientações específicas, né? Inclusive a gente fez um programa aqui falando exatamente sobre isso, dessa utilização. Se você tiver interesse, procura lá no nosso YouTube, tem muita informação sobre isso. Inclusive, doutora, nessa questão da retirada, né, total, se eu não estou enganado, inclusive nessa oportunidade, a gente falou um pouquinho sobre alguns tratamentos onde a pessoa pode recuperar a voz, inclusive algumas coisas, eu não sei se dá para falar artificiais, assim, eu queria inclusive que a doutora falasse um pouquinho para a gente, porque sempre vira e mexe aparece dúvida com relação a isso, assim, que fica aquela voz mais, não sei se é robotizada, metalizada. Explica um pouquinho para a gente, por favor. Quando se retira a laringe completamente, o órgão da laringe, você fica com o traqueostoma, né, um orifício definitivo, a respiração fica por aqui. E você tem que aprender a falar novamente, né? Tem 3 formas de voltar a falar. Uma é o vibrador de laringe, eletrolaringe, que é um aparelhinho que tem um bzzz, e que você só encosta no pescoço e você produz o som, né? Que é uma voz metálica, robotizada, né? Mas que tem uma excelente inteligibilidade de fala. Então, do ponto de vista de beleza, né, ela não é a mais adequada. Mas do ponto de vista de comunicação, ela pode ser excelente, né? Eu vou te entender muito bem, você vai conseguir expressar pensamentos, sentimentos, emoções, né? Apesar da voz ser robotizada. E as outras 2 formas de comunicação, elas envolvem a produção de voz mesmo. Para falar, o que eu preciso? Não apenas de cordas vocais, né, da forma natural, mas eu preciso de ar. É o ar que põe a corda vocal para vibrar. Como o ar está saindo por aqui, não tem como vibrar. Então, eu preciso, de alguma forma, de levar o ar para essa região da boca, né? Isso pode ser aprendido ou através de técnicas onde o paciente é ensinado a colocar o ar, levar o ar para o esôfago, que é o ar, que é o tubo da alimentação, que não foi feito para falar, mas que tem a capacidade de aprender a gerar som, né? É o tubo da comida, na verdade. Isso através da fonoterapia, né? Então, ensina o paciente a introduzir o ar e produzir uma voz que é mais rouca, é mais irregular, mas também permite a comunicação. E a outra forma, que é muito mais fácil, é a colocação de uma prótese. Então, o cirurgião vai colocar ou no momento da cirurgia do câncer ou no momento posterior, isso depende da instituição, do serviço, ele coloca uma prótese pequenininha que permite que o ar pulmonar, a hora que eu fecho aqui o traqueostoma, e o ar sobe e aí eu vibro o esôfago também. Então, também é com o esôfago, mas é através de uma prótese colocada cirurgicamente. E é muito mais fácil de reabilitar do que você realmente aprender a colocar o ar para dentro, né? E são vozes um pouco mais roucas, mas são vozes perfeitamente também... a gente tem professor, a gente tem vendedor, a gente tem muitas pessoas que voltaram às suas profissões, profissões que exigem comunicação com essa voz diferente. Aí entra uma outra questão, né? Por isso a importância do seu programa. Como as pessoas também desconhecem isso, as pessoas, hoje em dia está muito na moda a questão da diversidade, né? E se discute muito todo tipo de diversidade. E ninguém fala de diversidade vocal. Então, é uma voz que é o que a gente quer ensinar, é uma voz diferente. Ela não é menos porque ela é rouca, ela não é menos porque ela é robótica, enfim. Ele está se comunicando, ele teve um câncer avançado, ele está se comunicando.
né? Isso é maravilhoso. Né? Sim, sem dúvida. Inclusive, de novo, nesse programa que a gente fez, inclusive falando sobre os direitos também, uma legislação também referente a esses casos. Muito bacana, vale a pena você conferir também, para você pegar todas essas informações que a gente não vai conseguir entrar em detalhes agora. Doutora Beth, primeiro, mais por até uma curiosidade, e a gente sempre coloca esse debate aqui, quando a gente fala desses procedimentos, inclusive de legislação também, muitos fatores já inclusos como um serviço do governo, inclusive essas questões de filtro e tudo mais, né, desses materiais, desses insumos. A reabilitação com a fono é oferecida também pelo SUS? Depende, grandes centros, como é que entra essa questão? Não, é oferecida. Tendo o fonoaudiólogo, né, nos grandes serviços que tenham tratamento pelo SUS, existe o fonoaudiólogo que faz a reabilitação. Em locais não, é um tratamento bem especializado, né? Então, exige que o profissional fonoaudiólogo realmente trabalhe nessa área. Mas existe, sim. Existem, nos grandes serviços que atendem SUS, existe o fonoaudiólogo que tenta dar conta da demanda, né? Imagino realmente essa situação. Você já disse, principalmente nesse caso mais grave, doutora, algumas situações da reabilitação e como isso vai funcionar. Em casos mais leves, moderados, normalmente o que se trabalha de maneira geral é mais a questão da voz mesmo, ou até um aprendizado com relação à alimentação também é muito importante, porque, sem dúvida nenhuma, o que mais me chama a atenção é essa questão da alimentação, quando a gente fala de problemas relacionados ao câncer de garganta, dessa dificuldade e reaprender a se alimentar e tudo mais, até na qualidade de vida, é fundamental também. Como é que esses aspectos entram na reabilitação, o que é feito para esse reaprendizado, né? Então, na cirurgia, acaba dependendo do local do tumor e do tipo de cirurgia e do tamanho da cirurgia. Eu posso ter uma sequela só de voz, uma dificuldade só de deglutição e posso ter as duas, né? Em pequeno grau, super reabilitável, ou em maior grau, também de voz, também de deglutição, né? Para a deglutição, a grande questão é que é a entrada do alimento no pulmão, né? Que pode virar uma pneumonia. Então, além de você ter engasgo, de limitar a sua vida social, ou de você demorar muito para comer, que são coisas que limitam, né, a qualidade de vida, limitam até a saúde do ponto de vista também nutricional. Se você demora muito para comer, dá 20 minutos, você já está cansado, seus músculos estão cansados e você não comeu nem metade do prato, você começa a perder peso, se desnutre, desidrata, tem uma série de complicações, né? Então, depende muito do tipo de cirurgia. Quando é feito a radioterapia, a rádio judia também, no sentido, a radioterapia, ela endurece um pouco os tecidos. E para eu engolir, para eu falar, eu preciso disso tudo muito molinho, né? Sim. Por isso que eu falei, se fizer a fono durante a rádio, você chega no final com isso menos endurecido, engasgando menos, comendo melhor e falando melhor, né? Então, o que a gente faz é exercícios, no caso da radioterapia, para aumentar a mobilidade dessas estruturas, para elas não ficarem tão duras. E é um paciente que vai ter que fazer exercício o resto da vida, porque se ele para, endurece. Mas é pouca coisa, 10 minutos por dia, ele segue a vida e previne complicações. Na cirurgia, a gente vai, assim, eu costumo falar, né, embora essa região, o câncer nessa região, é extremamente visível, né? Porque você pode ter mutilação, você pode ficar com um buraco no pescoço, você pode ter uma assimetria de face, enfim. Você ouve uma voz diferente, você engasga, então ele é muito na cara mesmo, né? O que dificulta, um câncer de mama fica lá escondido, ninguém sabe que você teve. Mas a capacidade das estruturas que ficaram compensar as estruturas que foram retiradas, ela é muito grande, Zeca. Então pensa, um esôfago, tubo da comida, é capaz de produzir voz, né?
metade de laringe que fica é capaz de compensar a metade com técnicas, né, com um trabalho direcionado, é capaz de compensar a estrutura que foi tirada. Então, a reabilitação realmente, ela dá respostas, né? Geralmente, ela dá respostas bem rápidas até. Sim, sem dúvida. Inclusive, doutora, eu queria falar um pouquinho até sobre a questão da respiração, para a gente fechar aí o panorama, né? A gente falou da questão da voz, da alimentação também e da questão respiratória, que também é afetada. Em algumas respostas você até deu algumas indicações disso, né? Da respiração também, mas só para a gente fechar aí, como é que funciona quando a gente fala da reabilitação respiratória? O indivíduo que fez a laringectomia total, que é esse que vai ficar com o traqueostoma definitivo, ele vai respirar por aqui. Então, quando a gente respira pelo nariz, o ar é aquecido, filtrado e umidificado. Aqui ele vai entrar seco, frio e sujo, né? Então, a ideia é ele usar o quanto antes esses filtros que são disponíveis no mercado, para que você tenha... tem trabalhos que mostram que 10 minutos do uso do filtro você já reduz, você já aumenta a umidade, né, dessa região bastante, né? Então, o que reduz tosse, você tem uma reabilitação pulmonar, reduz tosse, reduz muco, reduz complicações respiratórias. Então, o uso do filtro é muito indicado, né? A gente está... teve outro programa, a gente tem um grande trabalho aí para que esses insumos sejam disponibilizados antes ou logo após a laringectomia, porque implica em grande melhora de qualidade de vida mesmo. Doutora, a gente fala de questões respiratórias e aí, bom, não tem como a gente fugir dessa questão do novo coronavírus. Quando a gente fala desses pacientes, a gente fala de um grupo de risco para o novo coronavírus. E aí eu já vou colocar uma outra pergunta, que até chegou aqui pelo Instagram também, da Maria, que ela fala que ela teve a Covid-19 e que agora ela sente muito, principalmente essa região da garganta, muito incômodo, dores, que ela já faz até um acompanhamento no médico, que tem ido. E aí a minha pergunta é se a gente já tem algum trabalho, algum estudo que relacione as situações, ou se ainda não, são observações preliminares aí, por favor. A gente está acompanhando esses pacientes para entender o que vai acontecer no longo prazo, né? A gente está fazendo um estudo, vai acompanhá-los por um ano, do ponto de vista fisioterápico, fonoaudiológico, emocional, né? Do ponto de vista fonoaudiológico, as alterações vocais são possíveis, as alterações respiratórias são possíveis, né? Pacientes que foram intubados, eu não sei se é o caso da Maria, a intubação no Covid geralmente é uma intubação prolongada e a intubação passa perto das cordas vocais, então pode gerar alterações vocais e que às vezes demora um pouquinho para passar. Dependendo do caso, a consulta com o fonoaudiólogo é muito bem-vinda e pode ajudá-la a melhorar a voz, né? A reabilitá-la. Interessantíssima essa questão, viu? Obrigado, Maria, pela sua participação também. Acho que é uma orientação bacana da gente ter, inclusive com tudo isso novo que tem acontecido, né? Então, a gente sempre recebe participação nesse sentido. Tem sintomas, a maioria dos profissionais fala que realmente ainda não se sabe como, mas tudo faz parte desse aprendizado que a gente tem enfrentado aí diante dessa pandemia, de tudo isso que tem acontecido aí no nosso dia a dia. Nós vamos fazer o nosso último intervalo, doutora Beth, mais um tempinho para você tomar uma água, respirar, tomar um cafezinho se você gostar e mandar a sua pergunta, a sua participação para a gente também. Intervalo rapidíssimo no nosso bate-papo, daqui a pouquinho a gente já retorna. Consulta o doutor vai, mas logo a gente já estará de volta. Muito bom, estamos de volta com o Consulta ao Doutor, intervalo rapidíssimo aí no nosso bate-papo.
e a gente já vai retomar a nossa conversa hoje falando sobre a reabilitação para os pacientes que tiveram câncer de garganta, recebendo no nosso estúdio para uma conversa super bacana, cheia de informação sobre o tema, a fonoaudióloga, a doutora Beth Carrara, ela que tem nos ajudado aí nessa caminhada. Antes de fazer a próxima pergunta, já vai aparecer aqui o nosso QR Code, ó, e ele que você vai utilizar para ir lá no nosso canal do YouTube. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, além de ver e rever todas as nossas entrevistas. Todos os programas da HIT ficam lá à sua disposição. Então, aproxime o seu celular com a câmera fotográfica habilitada do nosso QR Code e você será direcionado até lá. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Além disso, eu deixo aqui disponível para você todos os endereços da HIT nas mídias sociais, Instagram e Facebook também. Então você vai lá seguir o nosso perfil no Instagram e curtir a nossa página lá no Facebook, porque aí, além da nossa programação, você curte e conhece também um pouquinho dos nossos bastidores, tá certo? Doutora Beth, eu vou pegar agora algumas perguntas que chegaram, até para a gente poder dar voz também para o nosso telespectador. E eu vou começar com uma questão, porque assim, não foi só uma pergunta, algumas chegaram falando sobre a questão das amígdalas. Bom, e a minha pergunta é, ela tem alguma relação com câncer de garganta, com prevalência, problemas? Porque daí chegaram as mais variadas perguntas. Retirei, posso ter problema? Não posso. O que acontece? O que não acontece? Que também é um tema muito prevalente também. Elas têm relação ou não? Existe o câncer de amígdala e de loja amigdaliana, né? Daquele triângulozinho onde a amígdala fica. Ele que a gente chama essa região de orofaringe, né? Ele é relativamente comum, ele tem aumentado muito em função do HPV, o que está fazendo com que o perfil do paciente seja um paciente também homem, mas mais jovem. Mais novo, sim. 30 anos, 20 anos, às vezes até mulheres. E então pode haver um câncer na região das amígdalas. Se você sente um incômodo, é importante você, se você nota que tem uma lesão naquela região, é importante você procurar um especialista. Não tem a ver com as amidalites de criança, amidalite inflamatória que você tem e passa a dor dentro de um quadro gripal. É outra coisa. Existe um e existe o outro. Na dúvida, procure um profissional. Sempre. Cuide-se bem. Procure esse profissional urgente. O João, o Maitá, lá no Amazonas, ele mandou a pergunta do seguinte, falando dos exames que são possíveis para realizar e identificar a questão do câncer de garganta, doutora. E eu acho muito legal quando a gente fala essa questão dos exames, porque via de regra o que a gente espera é um laudo que vai estar lá escrito, né? Tem ou não tem. Nem sempre isso é possível na medicina, né? Como é que funciona quando a gente fala desse diagnóstico do câncer de garganta? O primeiro é uma consulta com um otorrino, um clínico, um cirurgião de cabeça e pescoço. Se for na região de boca e garganta, aqui em cima, o médico na consulta clínica ele consegue avaliar se tem uma lesão, né? Aí geralmente manda para uma biópsia. Se é mais embaixo, precisa realmente de um exame de fibroscopia ou de um exame de imagem, mas ele que vai encaminhar para o procedimento adequado, né? Tá. A gente logo no começo do programa falou da questão dos sintomas e dos sinais, e aí, doutora, chegou uma dúvida falando sobre a questão do pigarro. Se o pigarro pode ser também característico ou indício, ou se não tem esse relato, essa associação quando a gente fala do câncer de garganta? O pigarro pode ser um sintoma, não é muito frequente, só o pigarro difícil, né? O pigarro ele é um sintoma muito frequente do refluxo gastroesofágico, que é uma coisa que a gente também tem que ter muito cuidado, porque o refluxo, você tem a subida do ácido, do alimento, né, junto já com o ácido, de um conteúdo ácido, então, e que pega a região de garganta e que
pode, né, essas transformações celulares, essa agressão constante, ela não é bem-vinda para o nosso corpo também, né? E o pigarro é um sintoma forte do refluxo gastroesofágico. Sim. Então também merece cuidado da alimentação, evitar alimentos gordurosos, ácidos, porque eles podem não só ser ruins para o seu estômago, mas também para a sua garganta. Muito bom, mais um alerta aí pra gente. Doutora, eu vou ler a participação da Ângela, ela é lá de Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e ela fala que há algum tempo atrás ela foi diagnosticada com as cordas vocais inchadas e que daí o médico recomendou para ela parar de cantar. Ela disse que ela não parou totalmente, mas que ela diminuiu a quantidade, né? Então ela até falava que participava de um coral e aí ela parou e que realmente ela ainda sente um pouquinho, mas ela faz repouso e ela percebe que vai diminuindo e aliviando. Primeiro, Ângela, obrigado, viu, por dividir com a gente esse seu relato. E aí, doutora, eu quero colocar exatamente essa questão. Já tem um incômodo, já sente isso, vale essa investigação mais frequente também, no caso da Ângela aqui que ela relatou? Vale. O inchaço, ela não relatou, o inchaço ele pode ser decorrente do fumo também, ele pode ser decorrente de refluxo. É comum cantor, até por uso de diafragma, etc., tem mais refluxo do que quem não é cantor. E a ideia é que mesmo sendo cantora, utilizando muito as cordas vocais, que ela não tenha nenhum impacto nas cordas vocais, né? Então, esse impacto que precisa ser visto, não necessariamente ele é do canto e da técnica vocal, ele pode ser de um refluxo, ele pode ser do cigarro, ele pode ser do uso da voz depois, você acaba de cantar 2 horas e aí você vai para um restaurante, fica falando muito, você não repousa adequadamente. Então, tem vários fatores que a gente tem que olhar e examinar o peso de cada um, né? Mas o acompanhamento, sim, né? Semestral, anual, com o profissional, ele é importante. A gente até também falou bastante disso do profissional da voz. Bom, ela colocou aqui que ela não é uma profissional, que ela faz isso mais um hobby, né? Então deve fazer com menos frequência. Mas até a preventivo da fono, com técnicas para inclusive melhorar o rendimento disso. Também são super válidos, né, doutora? Sim. Mesmo que a pessoa não seja uma profissional, mas que vai também melhorar bastante, de repente, esses incômodos, como foi o relatado pela Ângela aqui, pode ser também um artifício, né? Sim. A ideia é você atingir os agudos, atingir um fôlego grande com técnica vocal para que você não esforce, né? Não desgaste as cordas vocais, né? A respiração é super importante. Então, o trabalho, se for uma questão de técnica, o fonoaudiólogo, geralmente associado ao professor de canto, são extremamente importantes, vão ajudá-la muito. Sim. A gente comentou, doutora, mas como chegou essa dúvida aqui, eu acho legal a gente reforçar, para não ficar nenhum questionamento sobre isso, perguntando se a dificuldade de se alimentar, de engolir o alimento, pode ser um sinal ou um sintoma relacionado ao câncer de garganta. Pode. Principalmente dor ou dificuldade, principalmente com sólidos, né? Você sente que o sólido não tá parando na garganta, não está descendo muito bem, pode ser. A questão da temperatura do alimento também, o incômodo tem alguma relação? Ou é mais com o estado dele, como você disse, sólido? Não, é mais um movimento mesmo, na hora do engolir. Tá, importante esse alerta também. A Lívia lá do Rio Grande do Norte, doutora, ela fala se somente a rádio ou a químio podem resultar na cura ou se, nesses casos, só a cirurgia que é recomendada. Usando todos esses procedimentos, inclusive eles independentes, você pode chegar a um resultado positivo. Pode. Um tumor inicial de laringe, só tratado com a rádio, ele tem mais de 95% de chance de cura. Muito bom, vale muito a pena a gente reforçar isso e divulgar isso também. Doutora, ainda falando da reabilitação, chegou uma perguntinha aqui falando exatamente sobre os exercícios.
E você disse que são muito simples, muito básicas, até um tempo menor. São coisas que a pessoa faz as sessões e depois ela vai repercutindo isso em casa, vai reforçando isso, que ela vai realmente, até para conseguir manter os resultados que ela alcança? Sim, depende, obviamente, de cada caso, dos objetivos, né? Mas a fonoterapia funciona basicamente nessa área de você avaliar, você ver o que precisa ser trabalhado, você indicar os exercícios, definir se geralmente é uma vez por semana, 2 vezes por semana, por um período de 2 meses que você vai ser acompanhado por esse fonoaudiólogo, em linhas gerais. Mas ele vai fazer o exercício em casa, né? Então, a gente orienta que faça 10 minutinhos, ou 1 vez, ou 2 vezes por dia, para que realmente o cérebro reaprenda aí uma nova forma de falar, uma nova forma de comer, né? E realmente integre aquilo como automático, né? Eu não tenho que pensar para falar daquela forma, eu não tenho que pensar para comer sem engasgar. Eu vou treinar tanto que aquilo vai virar automático né, na minha vida. E esse tempo, doutora, essa reabilitação, de quanto tempo a gente está falando? É óbvio que fica evidente assim, que nós temos casos e casos, né? Sim. Eles vão precisar ser analisados, mas com você ali, que o paciente fica com você, tem um tempo médio, normalmente a gente gosta de falar isso, né? Até o paciente ter alta, tem essa questão? Então, a grande maior parte dos pacientes vai ficar em torno de 2, 3 meses, sessões de, às vezes, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Isso é a maior parte, né? Como eu falei, o paciente irradiado, ele vai, mesmo que ele tenha alta fonoaudiológica, ele vai ser orientado a fazer alguns exercícios para o resto da vida, né? Para não ter aquela rigidez. Outros pacientes têm alta, paciente cirúrgico, geralmente você dá alta e, ok, não precisa mais de exercício, ele está reabilitado, não tem a chance de voltar, né? Às vezes, o paciente que é mais idoso ou que foi tratado há muito tempo, 20 anos, 15 anos, com o envelhecimento, ele pode ter alguma recaída, né? Então, a gente orienta a fazer exercícios por esse tempo também. Mas acho que a grande maior parte é isso, né? Se não tiver nenhuma intercorrência de saúde, enfim, no tratamento, você tem esse tempo médio. Doutora, eu queria abordar um aspecto agora que a gente ainda não comentou, da questão psicológica. Porque normalmente quando a gente fala desses pacientes que às vezes foram afetados na sua voz ou até nessa questão da alimentação também, a necessidade ainda maior com a questão psicológica, casos relacionados às vezes até à depressão. Queria que você comentasse como é que esses assuntos entram quando a gente fala da reabilitação de quem precisou passar por esse tratamento relacionado ao câncer de garganta. Então, Zeca, a voz ela tem uma relação muito grande com a nossa personalidade, com as nossas emoções, né? A perda da voz, a perda ou alteração da voz geralmente causa um impacto muito grande do ponto de vista emocional e muitas vezes associado a perdas financeiras, até perdas profissionais, se o indivíduo depende do uso profissional da voz, então você tem às vezes impactos realmente muito grandes, né? Então, muitas vezes você consegue uma reabilitação maravilhosa para aquele tipo de tratamento, mas a voz fica com alguma alteração que o indivíduo não reconhece, ele não se reconhece mais naquela voz. Ela está muito bem reabilitada, mas ele não sente que aquela voz é ele, né? Então, muitas vezes o acompanhamento psicológico ele é importante. E a gente tem uma preocupação, né, nos casos mais graves, por exemplo, na laringectomia total, muitas vezes a gente reabilita o paciente do ponto de vista mecânico, ele está produzindo voz, ele está falando, mas ele não fala com ninguém.
às vezes ele fala só com a família, a gente tem exemplos disso. Então, em função disso, a gente até tem, tem vários relatos da importância dos grupos de pacientes, principalmente no câncer. Os grupos de pacientes do câncer, eles têm sabidamente um valor muito grande para a melhora da qualidade de vida, da inclusão social. Então, a gente tem grupos de pacientes para troca de informações, a informação também, é extremamente importante, e a gente usa o canto também, né? Que legal. Então, a gente ensina os pacientes a cantarem, a gente cria um coral, os pacientes que perderam a voz, eles, depois de reabilitados com a prótese, com a voz esofágica, enfim, eles voltam a cantar, a gente faz apresentações e é algo realmente muito importante para quem ouve, no sentido de ver a superação, de que tem vida após o câncer, né? E para os pacientes que veem que aquela história de vida deles nem sempre fácil, de um diagnóstico, de um tratamento demorado, às vezes árduo, ela é aplaudida em pé, na verdade, né? Então, além de todo o poder da música, nas emoções, então a gente tem essa preocupação de não só de reabilitar do ponto de vista mecânico e funcional de fala, mas também emocional, também social, inclusão, voltar a trabalhar, voltar para a vida, voltar a ver os amigos, né? Eu sempre gosto de colocar esse assunto, doutora, as questões psicológicas, quando a gente fala de tratamento, reabilitação, porque eu percebo que fica uma questão até motivacional. A pessoa que tem essas questões, ela vai abandonando os tratamentos, ou vai indo a contragosto, ou já não quer mais. A empolgação do profissional às vezes não é dividida com o paciente, né? Porque os progressos são pequenos, aqueles passinhos curtos. E essa motivação faz toda a diferença quando a gente fala de reabilitação, né? Então, as questões psicológicas são muito importantes nesse processo. O grupo é muito importante, né? Uma coisa é um profissional que tem lá a sua laringe falando, olha, você está ótimo. E outra coisa é um que sofreu a mesma coisa que você, também te dando força, falando o que ele passou, já passei por isso e eu estou lá na frente. Então, isso também tem um valor grande, né? Desses pares. Nossa, sim, com certeza, questão motivacional importantíssima. Doutora Beth Carrara, fonoaudióloga, foi a nossa convidada dessa tarde. Um bate-papo super bacana, doutora Beth. Obrigado, viu, novamente por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que quem ficou ligadinho aí aprendeu bastante. Foi um aprendizado muito grande. Obrigado. Eu que agradeço, Zeca, agradeço você, agradeço ao programa. Previnam-se, procurem um profissional, né? E acreditem na reabilitação, porque falar, comer são condições que têm muito impacto na qualidade de vida, e a gente está aqui para ter qualidade de vida, né? A gente está aqui para viver bem. Sem dúvida nenhuma, viver bem. E o trabalho que a doutora Beth realiza tem essa função também. Inclusive, se você quiser conhecer mais o trabalho dela, ou mandar sua dúvida, que certeza que ficaram dúvidas aí pelo caminho, a gente não consegue falar de tudo, vou passar os contatos dela agora, fique à vontade para entrar em contato, tá certo? Facebook, você vai lá procurar por Beth Carrara, aparece aí na sua tela direitinho, tome nota para você localizá-la, ou então pelo perfil no Instagram, o @bet.carrara, também está aí na sua tela, tome nota para você localizá-la. Eu quero agradecer demais a sua participação e quero encerrar hoje mandando um abraço especial para ela que ligou e deu aqui o depoimento dela, que ela é fã do programa, a Raimunda. Obrigado, viu, pelo carinho, pela participação. É muito bacana dividir com você esse momento de aprendizado. Um forte abraço, mas amanhã nós estaremos de volta para mais uma edição do Consulta ao Doutor ao vivo a partir das 3h35 da tarde. Até lá!